Contarás 7 semanas a partir do momento em que lançares a foice no homer, nas espigas. Começarás a contar 7 semanas, celebrarás então a festa de Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor teu Deus te houver abençoado, e te alegrarás na presença de Yahvé teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade e o estrangeiro, o órfão e a viúva, que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar que o próprio Yahvé teu Deus houver designado para aí fazer assentar o seu santo nome. Lembra que foste escravo e peregrino no Egito e cuida de obedecer fielmente a todos esses decretos. Shavuot significa semanas. É a segunda das 3 festas de peregrinação a Jerusalém, local escolhido por Deus, sendo os judeus convocados a honrar ao Senhor, a fim de que recebessem bênçãos sobre a colheita e sobre todas as obras de suas mãos, e também para celebrarem a entrega da Torá, que são os mandamentos do Senhor entregues no Monte Sinai, em 6 de Sivan. Então, segundo o texto, quando os trabalhadores lançavam a foice no homer, que é uma unidade de medida de grãos, iniciava a contagem das semanas, totalizando 7 semanas. Dessa forma, a oferta espontânea era oferecida a Deus. A colheita em si apresenta alguns estágios, tendo em vista que o Senhor nosso Deus nos vê como agricultores, ou seja, trabalhadores da colheita. E será nessa margem que ocorrerá a nossa narrativa, os trabalhadores da colheita. Digo que quando os discípulos de Jesus foram ordenados por ele a ficarem em Jerusalém, eles deveriam aguardar a promessa do Pai e serem batizados pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, eles estariam aptos para iniciarem o trabalho. Com o ocorrido no dia de Pentecoste e após o recebimento do Espírito Santo, os discípulos de Jesus ficaram cheios de sua virtude e dons, ministrando com autoridade o testemunho de Jesus. Cumpre salientar que Jesus selecionou pessoas simples e pessoas dispostas a segui-lo, pessoas que deixaram seus trabalhos e moradias para realizarem o trabalho de colheita de almas. E para esse trabalho, um discípulo deveria estar disposto, ou seja, dispor de um coração amoroso, que se importa com almas e principalmente que ame a Deus. Nesse trabalho de colheita, não pode haver idolatria a alguém que recebeu unção. E também, alguém depois de ter recebido unção não pode ser visto como o grande do avivamento. Lembre-se que Deus é grande. Bem, esclarecido isso, vamos às coordenadas deixadas por Jesus em Lucas 10. O Senhor nomeou discípulos e os enviou de 2 em 2 a todas as cidades que ele estava prestes a visitar. Ele nos orienta a rogar a Deus para que envie mais obreiros para fazerem a colheita. Jesus nos envia como cordeiros para o meio de lobos. Os lobos são os inimigos. A jornada não será fácil, sendo necessário nos munirmos com as armas espirituais. Jesus nos orienta a sermos prudentes, não levando objetos no trajeto, e nem carga excessiva. E quando ao entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja nesta casa. Quando ao entrardes numa cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade, proclamai-lhes o reino de Deus. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos,
até a poeira da cidade que se apegou às sandálias sacudam contra vós outros, lembrando que haverá mais tolerância para Sodoma do que para essa cidade. O Senhor Jesus nos faz saber que qualquer pessoa que nos der ouvidos, a Ele estará dando ouvidos, mas aquele que nos rejeitar, estará rejeitando a Ele mesmo. E quem o rejeita, rejeita Deus. Pois uma vez que o trabalhador da colheita recebeu o Espírito Santo, ele foi capacitado para a obra. É mister que pregue. Então, juntando as informações registradas em Lucas 10, vou expor alguns aspectos ou estágios sobre a colheita. No estágio 1, área plantada diz respeito à preparação do terreno para que se ocorra o plantio. O terreno é o coração da pessoa para a aceitação da palavra. Um coração contrito ou que tenha passado por situações difíceis está mais apto a clamar por um Salvador. Por outro lado, a área plantada também nos aponta a região onde a palavra do Senhor será proclamada. No estágio 2, tempo, o Senhor nos designará conforme número de dias ou meses em determinado lugar. Devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. No estágio 3, qualidade do grão, se refere ao tratamento direto à pessoa, no quesito cura de enfermidades, aceitação do reino de Deus, arrependimento. No estágio 4, controle preventivo de insetos. Está nos mostrando a preparação da alma para que não haja brechas que dê legalidade ao mal. Ou diretamente nos fala sobre expulsar demônios. Quando a alma está obediente ao Senhor e cumpre suas leis, ela estará protegida contra as ciladas do maligno. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Salmos 91, versículo 1. Por fim, no estágio 5, a alma que recebeu a palavra, que foi tratada e se manteve firme, obedecendo ao Senhor, estará apta para a colheita. No entanto, há alguns fatores que podem gerar perda na colheita. Dessa forma, devemos estar conscientes e atentos para que consigamos o maior número de almas para o nosso Senhor. Solo mal preparado. É quando a pessoa não está pronta para receber a palavra. Em Mateus 13, Jesus nos fala sobre as sementes que foram lançadas à beira do caminho e que as aves devoraram, se referindo a uma pessoa que recebeu a palavra, mas que não a compreendeu. Por isso, a pregação deve ser clara e objetiva. Há também as sementes que foram lançadas em terreno rochoso, duro, e que não criou raiz. E quando, por causa da palavra, chegaram os problemas e as perseguições, logo perde-se o ânimo. Enquanto que as sementes que foram lançadas entre os espinhos, ao ouvir a palavra, as preocupações da vida e a sedução pela riqueza sufocou a mensagem, tornando-a infrutífera. Fator 2. Cultivares não adaptados às regiões. É quando a semente ou a palavra não deve ser lançada em qualquer região ou aos porcos. Não deis o que é sagrado aos cães. Não jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. O Senhor nos enviará a quem será pregado. Não devemos por nós mesmos escolher regiões ou pessoas. Os cultivares são as plantas, as sementes. Erva daninha. A erva daninha é o joio, que será misturado ao trigo e que está misturado ao trigo, que é uma tentativa do mal para confundir e atrapalhar a obra de Deus. Umidade inadequada, que é o fator 4. É a ausência de água na pessoa que recebeu a palavra.
Ela não foi regada pelo Espírito Santo para que se mantivesse no temor do Senhor. E a baixa umidade prejudica o corpo e a alma. Em relação à diversidade dos dons e ações a realizar, o Senhor nos diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Nesse contexto, entendemos que todas as obras seriam realizadas pelos discípulos. No entanto, no livro de 1 Coríntios 12 está escrito que há diversidade de dons e ministério, porém o Espírito Santo é o mesmo operando em todos e em diferentes tipos de atuação, com a finalidade de que muitos sejam beneficiados e que haja dedicação uns com os outros em unidade, como um corpo. Então, são os dons distribuídos: palavra da sabedoria, do conhecimento, fé, cura, operar milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, amor. Em relação ao ministério, apóstolos, profetas, mestres. Da condição do trabalhador da colheita. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sua sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, todas essas questões estão inclusas na vida de um trabalhador da colheita e são essenciais para a lavoura, lembrando que um trabalhador será julgado conforme sua obra. No entanto, frisa-se que há galardão para o trabalho na obra do Senhor. Estejamos cientes de que o objetivo da colheita é angariar almas para o nosso Mestre. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.